Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai ter que o conjunto ele só vai ter cadeias que têm a mesma quantidade de zeros e uns. Tudo bem? Como é que a gente vai provar esse aqui também? Então, vamos lá. Seguindo a mesma ideia lá passada, a gente vai provar por contradição. Então, por contradição, suponha que C é linguagem regular. Se é linguagem regular, pelo lema do bombeamento, a gente vai ter que, se C é linguagem regular, então a gente vai ter aquele uso lá do lema do bombeamento. Claro, eu já tirei aqui o para todo S, já tirei o S, já tirei umas coisas aqui, tá? Então, agora eu tenho que pensar qual é a cadeia que eu vou pegar dentro desse C. Tudo bem? Uma cadeia que eu vou pegar dentro desse C, que é para dar certo, tá? Então, pense aí um pouquinho qual vai ser essa cadeia. Pausa o vídeo aí e pensa um pouquinho, tá? Então aqui, ó, eu deixei até bem sugestivo aqui com esse B aqui e esse B aqui, tá? Basicamente eu copiei e colei lá do nosso outro, mas eu deixei aqui como mensagem subliminar para você, tá? Por quê? Porque eu sei que lá no B eu tinha zeros e uns, né? Eu tinha primeiro os zeros, depois e os uns, que tinha a mesma quantidade de elementos, entendeu? Então eu posso pegar aquela mesma lá que eu tinha pegado no B, tudo bem? Porque eu sei que se pertencer ao B também ele vai pertencer ao C, simplesmente porque o B está contido no C, tá? Lembrando que o B ele é todas as cadeias que você tem a mesma quantidade de zeros e uns, só que os zeros vêm todos primeiros, depois vêm os uns, tá? Aqui no C pode ser tudo embaralhado, tá? Mas enfim, o fato é que eu preciso pegar uma cadeia que está no C. E eu sei que se tiver no B também vai estar no C, tá? Então vamos fazer aqui. Eu vou pegar aquela mesma cadeia, basicamente, né? Que é o 0, P, 1P. Tudo bem? Então eu vou colocar ela aqui no devido lugar dela. E eu tenho que o tamanho dela vai ser 2 vezes P, que vai ser pelo menos P, tá? Eu estou deixando esse B aqui, mas você sabe que o B está contido no C, né? Então tá ok, né? Então vamos lá. Eu vou fazer aquela mesma coisa que eu tinha feito lá, né? Pegar essa condição particular aqui quando I é igual a 2, ok? E vai ter que pertencer ao C também, tá? O x, y, z, ok? Troquei, tá, gente? Então, em vez de ter B aqui, eu coloquei C e botei C aqui embaixo. Tudo normal, tá? Não vai ter nenhum problema de confusão de nada, tá? Então, vamos lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu vou fazer? Porque lá naquele caso, lá para fazer o do B, eu sei que o Y ele não podia ter zeros, eu sei que ele não podia ter uns, tá? E tinha um caso que ele tinha zeros e uns, tá? Aqui nesse caso, ele pode ter zeros e uns e pode ficar replicando e continuar com a mesma quantidade de zeros e uns lá no final, tá? Então, daquela forma lá, eu não vou conseguir resolver não, tá? Simplesmente colocando todos os casos possíveis lá do Y, tá? Mas eu não utilizei lá o nosso caso 3, tudo bem? Eu não utilizei o nosso caso 3. Aqui eu vou utilizar ele, tá? Como é que eu vou utilizar ele? Eu vou utilizar ele de um jeito inteligente, tá? Vamos ver aqui agora. Então, ó, eu sei que a minha cadeia S ela tem zeros, tudo bem? P vezes, tudo bem? E depois ela tem o uns também P vezes, ok? Aí você olha para essa condição 3 aqui, ó, o x e o y, ou seja, o começo da minha cadeia S, tudo bem? Ele pode ter no máximo P. Aí você concorda comigo que como o x e y ele é no máximo P, então você concorda que ele vai pegar no máximo até aqui, o seu x, y,
o que é que eu estou falando para você? Que você tem certeza que o seu xy ele só vai ter zeros. Ele não vai poder ter uns, tudo bem? Por quê? Porque para ter uns você teria que ter mais de p elementos, ou seja, o tamanho dele teria que ter mais de p elementos. Ok? Então, para chegar no 1, eu tenho que ter mais do que p elementos. Só que aqui no caso o x e o y ele só tem até p elementos. Então, isso aqui quer dizer o quê? Se o x e o y só tem zeros, eu sei então que o y só vai ter zeros. Como eu sei que ele tem pelo menos elemento aqui, pelo meu caso 2, então quando eu duplicar ele, eu só vou estar duplicando o quê? Zeros. E quando eu duplicar zeros aqui, eu vou ter mais zeros do que uns. Bem, então aqui é onde está a chave para responder o meu problema, ou seja, o erro que vai ter aqui quando eu pegar esse cara aqui, tá? Então, lembrando que o lema do bombeamento ele fala para todo S que seja pelo menos P. Então, é para funcionar para esse cara aqui que tem tamanho 2P, tá? Então, vamos lá escrever essa ideia agora, tá? Então, vamos lá. Então, como x, y, z é igual a 0p, 1p, e eu tenho, deixa eu só subir aqui, que o tamanho de x, y é no máximo p, então x, y possui apenas zeros, tudo bem? Ok? A gente já fez essa análise aqui para ficar mais claro aqui em cima, tá? Então, x, y possui apenas zeros. E logo, y possui apenas zeros, tudo bem? Como se x, y possui zeros, então um pedaço dele também só vai possuir zero, ou seja, o y vai possuir apenas zeros. Como o tamanho do y ele é pelo menos 1, então temos que y possui pelo menos um símbolo, e deste modo, o x, y e y possui mais zeros do que uns. Por que ele possui mais zeros do que uns? Pois, ao repetir o y, estamos repetindo apenas zeros. E eu sei que tem pelo menos um zero repetido, porque o tamanho de y ele é pelo menos 1. E como esse x, y, z ele possui mais zeros do que uns, então a gente tem que o x, y, z não pertence a C, tudo bem? Porque o C, por definição, ele tem que ter a mesma quantidade de zeros e uns. Só que isso é um absurdo. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que ele não pertence, e aqui em cima, olha só, ele está falando que pertence, tá? Esse caso aqui de cima é um caso desse aqui em particular desse nosso primeiro caso, e esse outro caso aqui, a gente concluiu a partir desses dois aqui, tudo bem? Ó? A gente pegou o terceiro aqui e pegou o segundo caso aqui, tá? Então, a gente encontrou esse absurdo. Então, portanto, C é uma linguagem regular. Agora a gente vai ver mais um caso de linguagem não regular.